Olá a todos, espero que todos estejam bem. Nessa semana eu vou estar dando continuidade ao assunto da aula passada, que eram os conceitos iniciais de ótica geométrica. Na aula passada, eu encerrei a aula definindo raio de luz, lembrando que raio de luz é uma maneira de eu representar a onda eletromagnética luminosa. Ele não é um vetor, ele não tem todas as características de um vetor. Então, um raio de luz nada mais é do que um segmento de reta que eu vou orientá-lo. Às vezes eu coloco orientação aqui no meio para não confundir com o vetor. Vetor, normalmente, colocamos as orientações nas extremidades do segmento de reta. Aqui eu vou colocar no meio. Nós já fizemos representações semelhantes a raios de ondas quando nós estudamos ondulatória. Então, o raio de onda, ele representava a direção e o sentido de propagação da onda. Aqui, para nós, um raio de luz vai ser uma maneira de eu representar a direção e o sentido de propagação da luz. Nós não vamos trabalhar com um único raio de luz, nós vamos trabalhar com um conjunto deles, e o conjunto deles é o que nós chamamos de feixe de luz. E aí, esse conjunto, ele pode estar organizado de três maneiras diferentes. A primeira maneira, esse conjunto de raios de luz está organizado de tal forma que todos eles se encontram em uma única posição. Isto é, eles formam um cone convergindo para um ponto. E aí eu chamo esse feixe de luz de cônico convergente. Eu ainda posso ter uma outra situação onde esses raios de luz estão organizados de uma forma na qual eu entendo que eles são provenientes de um único ponto, e aí eles estão se espalhando aqui radialmente em relação a esse ponto. Nessa situação, eu posso comparar esse conjunto de raios de luz a um cone, né, do tipo divergente. E aí eu chamo isso aqui de feixe de luz cônico divergente. A última situação é aquela no qual os raios de luz formam um conjunto onde eu observo que eles estão paralelos entre si, e aí nós vamos dizer que ele é um feixe de luz cilíndrico ou um feixe de luz paralelo. E aí eu tenho algumas representações de onde esses feixes de luz, com esses formatos específicos, aparecem no nosso estudo de ótica, que é no caso de quando trabalhamos com lentes e espelhos. Aqui é um farol, uma situação mais cotidiana para quem mora próximo à praia, e aqui eu tenho uma exposição de diferentes fontes de luz laser, mostrando aqui o caminho percorrido pelo feixe de luz. Na verdade, são feixes de luz, isto é um conjunto de raios de luz, cada um desses lasers que aparece aqui na figura. Não que isto aqui eu esteja considerando como um feixe de luz paralelo, tá? Cada um dos lasers que estão aqui na figura possui um conjunto de raios de luz paralelos entre si. Nessa aula de hoje, eu vou estar falando para vocês de algumas definições importantes para nós em ótica geométrica. São definições que eu preciso para classificar construções de imagens em alguns elementos da ótica, né? Que são os espelhos planos, os espelhos esféricos, as lentes. Então, a primeira definição que nós vamos ter é de ponto-objeto. Então, sempre que eu falar em ponto-objeto, eu vou estar pensando nos nossos exercícios em um objeto de fato, tá? E esse objeto vai ser o emissor da luz, seja por reflexão ou seja por natureza própria, por ele ser uma fonte primária. Então, sempre que eu olhar para os raios de luz provenientes do meu objeto, eu vou chamar esses raios de luz de raios incidentes. E aí eu vou observar o modo como eles estão atingindo a superfície. Então, aqui não me importa que superfície é essa, se isso é um espelho, se isso é uma lente, se isso é um prisma ou se isso aqui é uma parede, um objeto qualquer colorido. Eu vou apenas interpretar como é que esses raios incidentes estão chegando nessa superfície. Quando os raios incidentes chegam nessa superfície proveniente de um único ponto em comum, eu vou dizer que esse ponto é um ponto-objeto real. Isso é, ponto-objeto por qual motivo? Porque esse aqui é o meu
objeto sem dimensão que está emitindo raios de luz em direção a uma parede, a um elemento qualquer da ótica geométrica, tá? Se eu olhar para minha figura, eu tenho aqui um feixe cônico do tipo divergente. Os raios de luz estão se espalhando. Então, quando eu olho para essa representação, os raios de luz que atingiram a superfície, todos eles incidentes atingindo a superfície, são provenientes, se encontram em um único ponto. Sempre que eles se encontram em um único ponto, eu vou chamar esse ponto de ponto objeto real. Olhem a segunda situação. Os raios estão chegando na superfície, ok? Mas eles estão chegando nessa superfície de tal forma que eles não se encontram antes da superfície. A superfície impediu o encontro desses raios incidentes. Porém, se eu prolongar os raios incidentes, eu sei que eles vão se encontrar. Quando eu olho raios incidentes, eu falo de ponto objeto. Lembrando, raio incidente é o que chega na superfície. Como eu prolonguei para obter um encontro, eu vou chamar isso aqui de um ponto objeto virtual. Se eles se encontram sem prolongamento, é real. Se eu preciso prolongar para ter um encontro, é virtual. Quando eu olho nessa situação, os raios incidentes são provenientes de um feixe cilíndrico, isso é, os raios de luz estão todos paralelos ao incidirem na superfície. Isso significa que se eles estão paralelos, eles não se encontraram antes da superfície. Se eu prolongar eles, eles também não se encontram depois da superfície, do outro lado. Nessa situação, eu posso dizer que nessa região, ou aqui desse outro lado, tanto faz, existe um ponto objeto, que eu vou definir como impróprio. Então, ponto objeto, eu olho raios incidentes. Classifico como real se eu tenho um encontro dos raios incidentes. Classifico como virtual se eu promovo um prolongamento dos raios incidentes. E chamo de impróprio se eles estiverem paralelos entre si. Outra classificação em relação ao que nós chamamos de natureza dos pontos. Nós vamos olhar agora raios emergentes. O que são raios emergentes? Raios emergentes são aqueles que saem da superfície, ok? Ou por reflexão ou por refração, fenômenos que nós ainda vamos falar. Sempre que eu olhar os raios emergentes e ver se eles se encontram ou de fato ali existe um encontro entre eles, ou eu prolongo para existir esse encontro, eu vou chamar isso de ponto imagem, tá? Quando eu olho raio incidente, é ponto objeto. Quando eu olho raio emergente, que é o que sai da superfície, é ponto imagem. Olhando para a superfície, os raios de luz que estão saindo dela estão saindo de uma forma divergente, cônica divergente. Se eu olho os raios de luz que estão saindo, como eles estão divergindo, com certeza eles não vão se encontrar do lado direito da superfície. Porém, se eu fizer um prolongamento dos raios emergentes, eu observo que o prolongamento dos raios vai se encontrar. Se o prolongamento desses raios vai se encontrar, tá aqui prolongamentos se encontrando, eu tenho um ponto imagem, porque é raio emergente, e eu chamo de virtual, porque eu fiz prolongamento. Quando eu olho para a superfície e eu vejo os raios de luz que estão saindo dela, todos eles formando um cone convergente, isso é, se encontrando em um único ponto, por ser raios que saem da superfície, eu chamo de ponto imagem. Como eles se encontram, eu classifico como real. Então, raios que saem da superfície e se encontram é um ponto imagem real. Diferente disto aqui, ó. Raios que estão chegando na superfície, todos eles também se encontraram. Mas como eles chegaram na superfície, é ponto objeto. Os que saem da superfície são pontos
imagens. Quando os raios de luz que saem da superfície estão paralelos entre si, eu vou classificar como um ponto imagem impróprio. Então, quando eu falo em raios emergentes, eu falo em ponto imagem. Classifico como real quando eles se encontram. Classifico como virtual quando eu os prolongo. E classifico eles como impróprio quando eles estão paralelos entre si, porque tanto faz eu prolongar, eles não vão se encontrar. Em que situação isso vai aparecer para nós nas aulas de física? Eu vou passar aqui agora alguns exemplos só para vocês entenderem como é que eu vou analisar essas situações. Vamos supor que eu diga para vocês que eu tenho aqui uma superfície qualquer. Vamos ver se ele acerta a superfície. Peraí, deixa eu desenhar melhor. O desenho ficou muito ruim. Vou desenhar aqui mais para o meio. Vamos supor que eu tenha aqui uma superfície S qualquer, tá? Que eu vou chamar de superfície S1. E aí eu tenho aqui um ponto no qual, quando eu olho para esse ponto, eu vejo que tem um raio de luz que está chegando na superfície aqui em cima, um outro que está chegando aqui e um outro que chega aqui para baixo. Esse raio de luz atinge essa superfície, não sei o que ela é, mas eu sei que ao atravessar essa superfície, esse raio de luz, eles se comportam desse jeito, ó. E aí eu coloco para vocês aqui. Isto aqui é um ponto que eu vou chamar de ponto 1, do lado esquerdo. E eu vou desenhar aqui nessa região qualquer um ponto 2. E eu quero que vocês classifiquem para mim o ponto 1 e o ponto 2. Eu só vou melhorar esse raio aqui que ele ficou muito ruim, tá? Se eu for classificar o ponto 1 e o ponto 2, como é que eu vou fazer essa classificação? Do ponto 1 estão saindo raios de luz e atingindo a superfície. Isso significa para mim que o ponto 1 é um ponto objeto. Como todos os raios de luz são provenientes dele, esses raios incidentes todos se encontraram nessa região, eu chamo ele de ponto objeto real. Quando eu olho para este lado aqui direito da superfície, onde está o meu ponto 2, eu observo que aqui eu tenho raios emergentes, que são raios que saem da superfície. Como eles estão todos paralelos, esse ponto 2 que está aqui, ele vai ser um ponto imagem, porque são raios de luz que saem da superfície. Como eles estão paralelos, eu classifico como ponto imagem impróprio, ok? Isso pode acontecer aí com uma lente, tá? Outra situação que eu também poderia ter. Vamos supor que eu tenho aqui uma superfície S1, e nessa superfície S1 eu tenho raios de luz se comportando desse jeito aqui do lado esquerdo, e aí eu tenho eles se comportando desse jeito aqui do lado direito, tá? Vou colocar aqui um ponto P1 e vou chamar esse ponto aqui de ponto P2. Como eu classificaria P1 e P2? P1 está do lado onde os meus raios estão incidindo na superfície. Portanto, são raios incidentes, ponto objeto. Estão todos paralelos entre si, eles não se encontram antes de incidir na superfície, portanto, é um ponto objeto impróprio. Se eu olhar para o P2, quando eu olho para o P2 existe porque eu estou olhando os raios que saem da superfície. Se eu olho os raios que saem da superfície, eu chamo ele de ponto imagem. Como eles se encontram, eu chamo eles de ponto imagem real. Se eu inventasse aqui uma outra superfície e chamasse essa outra superfície de S2 e visse que depois dessa superfície S2 os raios de luz fizessem isto aqui, ó. Vamos supor que eles venham de tal maneira que eles estão fazendo isto, divergindo, tá? O que eu posso dizer em relação a essa nova superfície que eu criei agora, que eu inventei agora? O ponto P2, para essa nova superfície que eu inventei, ele não é um ponto imagem.
Porque para essa nova superfície ele não é um ponto imagem. Porque quando eu olho para a superfície S2, os raios de luz provenientes de P2 estão incidindo nela. Então, para a superfície S2, esse ponto P2, ele vai ser classificado como um ponto objeto real. Para S1, ele é um ponto imagem, porque ele é proveniente de raios emergentes. Para S2, ele é um ponto objeto, porque ele é proveniente de raios incidentes. Teria um ponto P3, aonde eu posso prolongar esses raios de luz emergentes. E se eu prolongar os raios de luz emergentes, a minha figura está toda torta, mas imagine que eu prolongo eles e eles se encontram formando um tal de P3. Se eu prolonguei, ó, entendam aí meus rabiscos, tá? Se eu prolonguei os raios de luz para obter o tal do P3, esse P3, em relação ao S2, eu classifico ele como um ponto imagem virtual, tá? Por que virtual? Porque ele é proveniente de prolongamentos, tá? Então, é como se eu tivesse a superfície S2 aqui, os raios de luz estão vindo divergindo, eu prolonguei eles, peguei uma régua, estiquei eles, prolonguei e achei o meu P3, ok? Só para vocês entenderem como isso vai aparecer. Pode acontecer da superfície, tá aqui, né? Peraí, eu vou apagar tudo e fazer de novo. Mas pode acontecer da superfície S1 estar aqui. E aí eu tenho esta situação, por exemplo, os raios de luz chegam em S2, em S1, e aí eles fazem isto aqui, ó, depois que eles chegaram em S1, tá? E aí eu digo para vocês que aqui eu tenho um P2 e aqui eu tenho um P1. Em relação ao S1, como é que eu classifico P1 e P2? Então, como eu classifico P1? P1 tem raios que estão todos juntinhos nele, né? Indo em direção à superfície, estão incidindo. Então, ele é um ponto, objeto real. Quando eu olho o P2, eu vou olhar os raiozinhos que estão em laranja, né? Os raios que estão em laranja, eles estão saindo da superfície. Considerem aqui, pelo amor de Deus, que eles estão saindo paralelos, tá? Se eles estão saindo paralelos, isso significa que o P2, ó, tá do mesmo lado do P1, tudo bem. Mas são raios que saem da superfície, tá? Se eles saem da superfície, para ter o P2, eu tô olhando os raios emergentes, então ele é um ponto imagem. Ele é um ponto imagem impróprio. Essa situação acontece em espelhos côncavos, tá? Então, eu preciso saber o que é real, o que é virtual e o que é impróprio para saber classificar objetos e imagens quando eu faço estudo de ótica geométrica. Agora, eu vou voltar lá para os meus slides. Agora que nós já sabemos o que é um ponto objeto, o que é um ponto imagem, eu vou para os princípios da ótica geométrica, que nós vamos também utilizar até o final do curso. Existem 3 princípios para a ótica geométrica. O primeiro deles é chamado de princípio da propagação retilínea da luz. O fato da luz se propagar em linha reta permite a formação de sombras, penumbras, eclipse, funcionamento de câmera escura, funcionamento de máquina fotográfica e funcionamento do nosso olho, tá? Segundo princípio da ótica geométrica, eu vou falar dele no próximo slide, não se preocupem, do princípio da propagação retilínea da luz. O princípio da reversibilidade. O que diz o princípio da reversibilidade? O caminho que a luz faz para ir seria o mesmo que ela faria para voltar. Isso é, a trajetória de um raio de luz, ela não depende do sentido de propagação dela. Também vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso ainda nessa aula. E o terceiro princípio, que é chamado princípio da independência dos raios de luz. Isso é, quando eu tenho 2 raios de luz que se interceptam, que se encontram,
embora no instante do encontro esteja ocorrendo ali uma superposição, uma interferência dessas ondas, após um encontro, o trajeto percorrido pelo raio de luz e a característica dele não muda, né? Então, os raios de luz, eles se encontram, mas cada um deles vai seguir o seu trajeto como se o outro não estivesse interferindo nele em momento nenhum, como se o outro existisse independente desse primeiro raio, tá? Eu vou fazer uma segunda gravação só falando agora dos princípios da propagação retilínea da luz.